Olá, veja no Plus TV News de hoje. Sindicatos promovem ato contra a reforma da Previdência e por aumento salarial em Camaquã. Carros colidem em cruzamento entre a rua Walter Quez e a rua Presidente Vargas, também no centro da cidade. Carro cai em buraco e quebra a roda devido a alagamentos na rotatória da Bento. Estado deve ter 2 semanas de tempo seco para a colheita. Campeonato termina em confusão e briga na cidade de Cristal. Idoso morre após ter o corpo queimado e neto é suspeito de cometer o crime. Veja essa e outras notícias agora no Plus TV News. Olá, vários sindicatos estiveram reunidos na Esquina Democrática em Camaquã para protestar contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e pelo aumento salarial para os municipários. Confira na nossa reportagem. Ao menos 3 sindicatos realizaram uma manifestação na última sexta-feira, dia 24, em Camaquã. O grupo se reuniu na Esquina Democrática com cartazes e panfletos cobrando melhores condições de trabalho, reajustes, além de se posicionarem contrários aos projetos de reforma da Previdência e da terceirização. Nós estamos aqui diretamente do centro de Camaquã, na Esquina Democrática, onde diversos sindicatos estão promovendo um ato contra a reforma da Previdência e contra o governo Michel Temer. Outra principal pauta que está sendo discutida aqui é a reforma trabalhista recém-aprovada na Câmara, que prejudicará, segundo os organizadores, muitos trabalhadores de Camaquã e região. A presidente do Sindicato dos Municipários de Camaquã, o SIMUCA, Carla Simone Blaskowski, comentou sobre a proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura, que é inferior à inflação, e sobre outras pautas do ato. Sim, bom dia a todos. Realmente, nós estamos aproveitando, né, essa luta unificada, que é para realmente dizer um não às reformas neoliberais, um não à reforma trabalhista, à reforma previdenciária, ao desmonte da educação básica. E aqui em Camaquã nós estamos realmente lutando pela negociação salarial justa para os funcionários públicos. Nós estamos em plena negociação com o prefeito municipal, o qual ele, em reunião com o sindicato, apresentou um reajuste de 6% para a categoria. Uma categoria que já vem há 16 anos recebendo menos do que o mínimo nacional nos seus básicos. Ela não aceita essa proposta de 6%, porque fica muito longe dos 30% que deveria ser hoje, né, o percentual para recuperar a dignidade do funcionário público municipal em Camaquã, e também repudia a questão do Vale Refeição, onde o prefeito também apresenta um reajuste de R$50 no Vale Refeição. É 200, passaria a 50. Só que não é 50. O funcionário público também tem uma contrapartida neste vale. Ele desconta 10%, então vira R$25, né? O que um trabalhador, funcionário público, vai fazer com R$225 no mercado todo mês? Nada, né? Praticamente não repõe o poder aquisitivo, não repõe a alimentação, né, a dignidade do trabalhador público municipal. Então nós estamos aqui nos somando, esperamos que o prefeito, né, nos atenda, ele procure melhorar a sua proposta, né? Nós pedimos 10% em vez de 6%, fazer um esforço, né? Na folha de pagamento da prefeitura, nós vemos no índice de responsabilidade fiscal, dá para fazer um aumento, dá para ainda tentar aumentar um pouquinho mais, né? Porque a folha permite até 52%, é possível. Então nós estamos aqui, nos somando essa luta nacional e estadual, para também tentar sensibilizar o governo municipal para que ele recupere a dignidade do servidor público municipal. E nós tínhamos uma pauta de 11 itens, para te teres uma ideia, que são de questões funcionais, questões trabalhistas, previdenciárias, e o prefeito atendeu apenas 2 itens da pauta, que é a questão do reajuste e do Vale Refeição. E ainda não atendeu, né, com a dignidade, com a credibilidade que a categoria precisa. No que concerne ao Vale Refeição em si, vocês fizeram uma contraproposta ao prefeito. De quanto seria essa contraproposta que o sindicato fez no quesito Vale Refeição para o prefeito? Fizemos. Olha, eu até me constranjo em falar, né, qual é a proposta, porque é tão minimamente tudo, né? Parece que o servidor público municipal e também estadual vem mendigando, vem pedindo migalhas, né, para os governos. A categoria, sabendo da situação, né, que hora se apresenta, ela pediu, em vez de 50, R$100 no Vale Refeição, né? Que é também uma proposta assim, olha, absurda, né? Não é um aumento assim, ó, que recupere a dignidade, né? Mas que é melhor ter R$100 no Vale Refeição,
né? Porque tem a contrapartida, que aí desconta R$50, do que ter só R$50 que vira 25%, né? E ter 8%, ter 10% do que 6%, né? Então, para a população ver que os funcionários públicos municipais de Camaquã não estão exigindo nada além do que é de direito, nada além do que é digno, né? E mesmo assim, me parece que nós estamos sempre assim, ó, pedindo migalhas para os prefeitos, né? Nós sabemos que esse prefeito recém começou, 3 meses de governo, não tem ainda todo o quadrimestre da prefeitura, não encerrou ainda a contribuição dos impostos e IPTUs, mas nós temos que ser prioridade, né? O servidor público municipal tem que ser prioridade do município. E o discurso do prefeito Ivo, que não me falha a memória, né? Eu não estava nos comícios dele, não foi o meu candidato, mas eu represento uma categoria hoje. Ele falou para o servidor público, né? E vários me falaram isso, que ele falou que não admitia que nenhum servidor público ganhasse menos do que o mínimo nos seus vencimentos. Então ele tem que provar isso agora para os colegas, né? Provar para a sociedade. Tá bem? Carla, além dessa mobilização, o sindicato já pensa em fazer outras mobilizações? Como é que vai ser agora, daqui para frente, os próximos passos do sindicato? Não só do Simuca, mas de repente dos demais sindicatos também. Se tu pode falar um pouquinho para a gente. Sim, posso sim. Não, isso vai depender agora de como o prefeito vai se portar, né, nessa negociação. Nós estamos ainda, como eu dizia, em plena negociação. Hoje aqui é um ato unificado, que nós temos as nossas pautas também, né, comuns, mas também temos pautas específicas do municipalismo. O prefeito já recebeu essa nossa contraproposta que eu te falei agora. Nós temos um prazo, né? Demos para ele até terça-feira da semana que vem. Nós temos uma outra assembleia na terça-feira e esperamos que ele até lá nos aponte, né, uma solução, nos aponte uma outra proposta um pouquinho mais viável, digamos assim, nem vou dizer digna, um pouquinho mais viável do que essa anterior. E nós temos também uma outra atividade já proposta para segunda-feira, na Câmara de Vereadores, nós estarmos lá também hoje, né? Protocolando a nossa pauta, ocupando a tribuna, para que os vereadores também legislem em nosso favor. Porque se nós temos vereadores na Câmara hoje e temos 15 cadeiras, um número bem significativo, eles também podem nos ajudar nessa pressão, nessa negociação com o Executivo Municipal. Então a próxima atividade, a partir de hoje, é segunda-feira na Câmara de Vereadores. Tá certo? Muito obrigada pela atenção e uma boa luta a todos nós. Outros sindicatos estiveram presentes, como o CPR Sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação em Cooperativas de Trabalho de Camaquã e região e os Sindibancários. Eu acho muito importante essas atividades para a gente conseguir retomar as nossas lutas, né? Porque são lutas comuns. Um ato maravilhoso desse, onde traz a juventude para a rua, isso a gente só tem a saudar, principalmente no momento que a gente passa com tantas reformas prejudiciais aos trabalhadores, a reforma da Previdência, a terceirização, a reforma trabalhista que também vai nos afetar. Então, a importância desse ato é fundamental. Nós temos que disputar hoje nas ruas a consciência das pessoas que ainda não acordaram, que vivem alimentadas pela mídia tradicional, que retransmite a posição do governo, deste governo golpista, né, que ataca os direitos dos trabalhadores. Então é fundamental que esses atos aconteçam mais vezes e eles cresçam para que a gente consiga fazer essa disputa nas ruas, porque só assim nós vamos conseguir reverter essa situação. Um Congresso majoritariamente golpista, a prova agora as últimas votações contra os trabalhadores, então nas ruas é que nós vamos reverter isso. No que concerne ao Banrisul e a privatização do banco, que é o Banco do Estado, explica um pouquinho para nós qual é a tua posição, como é que vocês, o sindicato, veem essa tentativa ou ideia ou proposta que pode vir a acontecer e ocorrer. Nós viemos agora, da última quarta-feira, de um ato fantástico, onde lotamos o auditório, o Dante Baroni da Assembleia, com funcionários do Banrisul. Foi o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul Público. Isso é fundamental. O Banrisul é um banco público, é o banco que fomenta a economia do estado do Rio Grande do Sul. Ele não pode ser privatizado.
é o banco que está presente na maioria dos municípios onde os bancos privados não estão, né? Onde Bradesco, HSBC, Santander não estão, o Banrisul está lá, né? Fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu papel de banco público que tem que atender os interesses da população. Então é fundamental a permanência do Banrisul, e não só do Banrisul, da CE, que já foi vendida uma parte e que hoje cumpre um papel importante, da Corsã, da Sulgás, da CRM, patrimônio dos gaúchos. O governo não é dono dessas empresas, essas empresas são da população do estado do Rio Grande do Sul, então elas têm que permanecer públicas. O Banrisul, ele acaba sendo, além de fomentar, ele tem um papel importante na economia, distribuindo renda para trabalhadores, para as pessoas de pequenos comércios, então é fundamental. Não só isso, a questão dos funcionários também, né? Que hoje, por exemplo, aqui em Camaquã, a agência tem em torno de 40 funcionários. Não só com a venda ou com a própria terceirização, com essa votação que aconteceu no Congresso, nós vamos acabar diminuindo a qualidade de atendimento, onde os funcionários já estão de sobremaneira atarefados, não consegue dar conta, nós precisaríamos de mais funcionários para atender, então cada vez vai diminuir mais. Então é fundamental a permanência desse banco, que cumpre esse papel importante, permanecer público, né, nas mãos do povo gaúcho. Bom, a princípio, agora, terça-feira passada, foi aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília a questão da terceirização. Essa segurança jurídica que as empresas, que os representantes delas, que no caso foram os deputados que votaram a favor, estão dizendo que a empresa precisa. Na verdade, não é isso que eles querem precarizar a situação de trabalho, na verdade. Na verdade, a precarização vai trazer menos salários. Essa terceirização já tem estudos que são 30% ganham a menos que as categorias organizadas. Essa terceirização tem mais de, se não me engano, quase 40% dos trabalhadores que sofrem um acidente são dessa categoria que é desassistida. Então tem vários fatores que prejudicam realmente direto a classe trabalhadora. E sem contar também essa reforma trabalhista que o desgoverno Temer está querendo colocar para os trabalhadores, dizendo que seja necessária. A CLT nunca foi problema. O Brasil teve vários problemas de crise, todo mundo sabe da história do Brasil, aí teve vários tempos atrás, aí teve problema de crise, e a CLT nunca foi problema. O problema é que as empresas hoje, com a industrialização, ganhando muito e querem ganhar muito mais às custas do trabalhador, pagando bem menos. E esse ato hoje aqui, em ajuda, construído por os CEPERS e o SIMUCA, o Sindicato da Alimentação participa direto, para que o trabalhador em si tenha mais um respaldo e acordar a população que esse desgoverno Temer está tentando fazer retirada de direitos com os trabalhadores e dando ênfase às empresas que, na verdade, as empresas não vão contratar mais. É balela. As empresas estão com as máquinas que produzem muito, com muito pouco tempo, e é uma historinha para boi dormir. A população tem que acordar um pouco mais por esse tipo de coisa. Uma colisão envolvendo 2 automóveis foi registrada na manhã do último sábado, dia 25, no centro de Camaquã. Confira nas imagens. Na manhã do último sábado, dia 25, por volta das 10 horas, ocorreu um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Presidente Vargas com a Rua Dr. Walter Ques, no centro de Camaquã. A colisão envolveu um Ford EcoSport de cor vermelha com placas de Porto Alegre e um Fiat Siena de cor prata com placas de cristal. Não se tem mais informações sobre as circunstâncias que causaram o acidente, mas de acordo com o relato de um transeunte que passava pelo local, o estrondo foi forte no momento da colisão. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Outros tantos acidentes já foram registrados no mesmo ponto da cidade, onde vários moradores já reclamaram das frequentes causas de acidentes que ocorrem no local. Um carro caiu em um buraco e quebrou a roda devido ao alagamento na rotatória da Bento com a 7 de setembro em Camaquã. No início da noite do último domingo, dia 26, por volta das 7h30 da noite, o motorista de um Fiat Palio de cor prata trafegava pela Rua Bento Gonçalves e, ao chegar à rótula com a Rua 7 de Setembro, no centro de Camaquã, caiu em um buraco.
Parte da rotatória estava alagada devido ao rompimento de um cano da Corsã, causando o acidente. A roda dianteira direita do carro caiu no buraco aberto na pista e acabou quebrando. Luiz Maciel, morador da Coab, deslocava-se com a esposa e um cunhado para uma visita em uma igreja, localizada no bairro Viegas. Além dos prejuízos materiais, a vítima teve que remover seu carro com o serviço de guincho. E na previsão do tempo, para essa semana não há previsão de chuvas generalizadas e em altos volumes que possam atrapalhar os trabalhos de colheita. O boletim semanal do Instituto Climatempo, produzido para o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, informa que mesmo com a passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul no final da semana passada, os trabalhos de colheita do arroz em todas as regiões produtoras avançaram rapidamente. O percentual da área colhida saltou de 21% para 35% em uma semana. Para esta semana, não há previsão de chuvas generalizadas e em altos volumes que possam atrapalhar os trabalhos de colheita. Há previsão de chuva rápida e de baixa intensidade sobre o extremo oeste do estado no começo da semana. A partir da metade para o final, o tempo voltará a abrir e a semana será marcada pelo tempo firme e sem previsão de chuva. Como os níveis de água dos reservatórios e demais mananciais estão excelentes, produtores que ainda possuem lavouras em fase de desenvolvimento não encontrarão dificuldades para o manejo da irrigação. As chuvas só deverão retornar de forma mais generalizada e em bons volumes a partir de 7 de abril. Até lá, só deverão ocorrer eventuais pancadas de chuva localizada. Uma briga generalizada deixou feridos após a final do Praiano de Cristal. Confira nas imagens que nós tivemos acesso. No último domingo, dia 26, durante o evento de realização da final do Campeonato Praiano de Cristal, ocorreu uma briga generalizada envolvendo diversas pessoas. A confusão iniciou fora da quadra, por rixa pessoal, entre torcedores e atletas que não participaram da final. Foi necessária a intervenção da Brigada Militar, que realizava o policiamento no evento. Para conter os ânimos das pessoas que estavam violentamente agressivas, a Brigada efetuou 2 tiros de espingarda calibre 12 com munição anti-motim, dispersando os envolvidos na briga sem conseguir identificá-los. Algumas pessoas saíram feridas do conflito. Mas antes disso, dentro da quadra, a equipe do Oliveira levou o caneco. O Locomotiva vencia o jogo por 2-1, mas teve 3 jogadores expulsos pela arbitragem. Com 3 atletas a menos na equipe, a arbitragem deu por encerrada a partida em função do número insuficiente de atletas. E o time do Oliveira sagrou-se campeão pelo regulamento, antes do tempo normal de jogo, irritando muitos jogadores de ambas as equipes. O neto de um idoso está sendo acusado de atear fogo no avô, que acabou morrendo na cidade de Cristal. Confira mais informações na nossa reportagem. No último domingo, dia 26, após solicitação do SAMU, a Brigada Militar encontrou um idoso com queimaduras pelo corpo dentro de uma residência localizada na rua Amaral Ferrador, próximo ao supermercado Saafeld, na cidade de Cristal. O homem queimado foi identificado como Isaí Vitória Criton, de 71 anos, sendo levado para o pronto-socorro para atendimento médico. A esposa da vítima relatou que tal fato aconteceu em consequência de uma discussão entre o idoso e seu neto. A Brigada Militar, posteriormente, foi informada que, devido às gravidades das queimaduras, a vítima entrou em óbito e que o acusado estaria na casa de um parente. O neto de 25 anos foi localizado e teria confessado aos policiais militares que havia ateado fogo no seu avô. Ambos os envolvidos são naturais de São Lourenço do Sul. Foi necessário o uso moderado da força para conter o acusado pelo crime, pois estava muito alterado. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de homicídio e levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camaquã para as devidas providências legais. E a Plus TV está lançando mais um programa, agora um programa voltado para o público infantil. O programa Ser Criança terá a apresentação da professora, escritora e contadora de histórias Rosângela Pires. Termina aqui mais uma edição do programa Plus TV News. Aqui, a notícia na medida certa. Até a próxima edição.